Em uma pequena cidade no Japão chamada Mizunashi, conhecida por sua tranquilidade e paisagens pitorescas, um evento aparentemente simples desencadeia uma série de acontecimentos chocantes que abalam a paz local. A cidade, situada às margens de um rio sereno e cercada por montanhas, é habitada por pessoas amigáveis e tradicionalistas que valorizam a harmonia e a vida comunitária. Na manhã de um tranquilo sábado de outono, um incêndio inesperado ocorre em uma antiga casa abandonada no centro da cidade. Os bombeiros chegam rapidamente e, após controlar as chamas, descobrem algo inquietante: um corpo carbonizado, aparentemente o de um homem jovem. A polícia local, liderada pelo detetive Takahashi, investiga o caso como um acidente, presumindo que o incêndio possa ter sido causado por uma lâmpada defeituosa ou algum outro curto-circuito. A descoberta do corpo provoca um alvoroço entre os moradores de Mizunashi. Rumores começam a se espalhar rapidamente. Alguns acreditam que o incêndio foi um ato de vandalismo, enquanto outros especulam que o homem morto pode ter sido um forasteiro com intenções duvidosas. As histórias se multiplicam e o pânico toma conta da comunidade. A tradicional festa anual de outono, que estava programada para o final de semana, é cancelada devido ao clima de medo que assola a cidade. À medida que os dias passam, o detetive Takahashi e sua equipe começam a encontrar pistas que não se encaixam na teoria inicial. Descobrem que a identidade do homem morto é Yuto Nakamura, um jovem de 23 anos que havia recentemente retornado a Mizunashi depois de estudar em Tóquio. O fato de Yuto ter deixado suas coisas pessoais, incluindo uma câmera e um laptop, na casa abandonada, levanta questões sobre o que ele estava fazendo lá. Os rumores sobre Yuto começam a se intensificar. Alguns moradores afirmam que ele estava envolvido em atividades suspeitas e que havia mencionado planos secretos para a cidade. A comunidade começa a especular sobre possíveis conspirações envolvendo figuras locais, e a desconfiança cresce. Entretanto, uma investigação mais profunda revela um lado sombrio da história. O detetive Takahashi descobre que Yuto estava trabalhando em um projeto secreto sobre a história oculta da cidade, incluindo lendas urbanas e eventos não registrados. O que parecia um acidente isolado, na verdade, estava conectado a uma conspiração mais ampla. Yuto havia encontrado evidências de que alguns dos líderes locais estavam envolvidos em práticas antigas e perturbadoras, que envolviam rituais proibidos para manter a cidade próspera à custa de sacrifícios. A verdade vem à tona quando Takahashi descobre que a casa abandonada onde Yuto morreu era, na verdade, um local de rituais secretos. Yuto havia se infiltrado para reunir provas sobre essas práticas e planejava expô-las. O incêndio, portanto, não foi um acidente, mas um ato deliberado para silenciá-lo e destruir as evidências que ele havia reunido. A revelação abala profundamente a comunidade de Mizunashi. A confiança na liderança local é destruída e a cidade enfrenta uma crise de identidade. Os moradores precisam confrontar o fato de que sua pacata e tradicional cidade estava envolvida em uma conspiração sinistra. Muitos dos líderes envolvidos são afastados e a cidade passa por um período de intensa reforma e reavaliação de seus valores e práticas. Yuto Nakamura, apesar de sua trágica morte, torna-se um símbolo de resistência e coragem para os moradores. Sua história é lembrada como um lembrete da importância de enfrentar a verdade, mesmo quando ela é difícil de aceitar. Mizunashi, lentamente, começa a se recuperar da crise. A cidade, marcada pelas cicatrizes do passado recente, inicia um novo capítulo com um compromisso renovado com a transparência e a justiça. O legado de Yuto Nakamura serve como um alerta sobre a necessidade de vigilância e integridade na vida comunitária, e sua memória é preservada
em um memorial construído em homenagem ao jovem que desafiou o status quo e buscou a verdade. Na pacata cidade de Matsukawa, situada entre montanhas verdejantes e campos de arroz, o Festival Anual das Lanternas é o evento mais esperado do ano. A cidade se enche de cor e alegria com música tradicional, comida e danças. Entre os participantes está Yumi Tanaka, uma estudante de 17 anos, conhecida por sua vivacidade e paixão por história local. Durante o festival, Yumi se afasta do grupo de amigos, alegando que vai tirar algumas fotos das lanternas e das paisagens noturnas. Quando não retorna, seus amigos começam a se preocupar. A noite avança e a busca por Yumi se intensifica, mas sem sucesso. Seus pais, desesperados, acionam a polícia e o festival, antes animado, se transforma em um cenário de angústia. Hiroshi Watanabe, um jovem de 22 anos que estuda criminologia na universidade local, está visitando a cidade para o festival. Ao saber do desaparecimento de Yumi, ele decide ajudar na busca. Hiroshi sempre teve uma queda por resolver mistérios e, com seu conhecimento acadêmico e instinto investigativo, começa a procurar pistas que possam esclarecer o sumiço de Yumi. Os dias seguintes são marcados por uma crescente tensão. A polícia realiza buscas em toda a cidade e na floresta próxima, mas não encontra nenhuma pista concreta. Hiroshi decide investigar por conta própria, baseando-se em informações sobre os interesses e atividades recentes de Yumi. Ao visitar a casa de Yumi, Hiroshi encontra seu quarto repleto de anotações sobre o folclore local. Yumi estava particularmente interessada em uma lenda antiga sobre um tanuki, uma criatura mítica conhecida por suas travessuras e habilidades de transformação. Entre as anotações, ele encontra uma nota sobre uma visita à floresta e um local específico marcado em um mapa. Hiroshi visita a floresta e encontra um antigo santuário em ruínas, coberto por vegetação. Dentro do santuário, ele descobre uma série de símbolos antigos e desenhos relacionados ao tanuki. Isso faz com que Hiroshi se pergunte se o desaparecimento de Yumi está ligado a essas crenças antigas. O desaparecimento de Yumi afeta profundamente a comunidade de Matsukawa. O Festival das Lanternas, que deveria ter sido um momento de celebração, tornou-se um lembrete constante da tragédia. Os rumores se espalham rapidamente. Alguns falam sobre um possível sequestro por estranhos. Outros acreditam que algo sobrenatural possa estar envolvido. As lojas e restaurantes da cidade ficam vazios e os moradores começam a se isolar. Os pais mantêm seus filhos em casa e os adultos evitam sair após o escurecer. O medo e a desconfiança permeiam a cidade, criando um clima de pânico. Hiroshi se depara com resistência ao tentar obter informações. Alguns moradores mais antigos falam sobre uma maldição antiga e fantasmas do passado, enquanto outros parecem relutantes em falar. Ele percebe que a cidade está escondendo algo. Hiroshi decide procurar a ajuda de Miyuki Sato, uma historiadora local que estuda o folclore e a história de Matsukawa. Miyuki revela que o culto do tanuki foi ativo na cidade há muitas décadas. Acreditava-se que os rituais realizados por esse culto podiam garantir prosperidade, mas também eram acompanhados de sacrifícios humanos. Miyuki mostra a Hiroshi registros antigos e artigos de jornal sobre o culto e seus líderes. O culto foi desmantelado após uma série de tragédias, mas parece que alguns de seus seguidores continuaram com suas crenças em segredo. A conexão com o desaparecimento de Yumi começa a se tornar mais clara. À medida que a investigação avança, Hiroshi começa a receber ameaças anônimas, alertando-o para parar de investigar. Ele percebe que alguém na cidade está tentando protegê-lo de descobrir a verdade. Determinado, Hiroshi continua sua busca. Com a ajuda de Miyuki, Hiroshi descobre um esconderijo secreto do culto nas profundezas da floresta. Eles encontram evidências de que o culto ainda está ativo e que um ritual está sendo planejado para a próxima lua cheia.
Eles acreditam que Yumi pode ter sido sequestrada para ser parte desse ritual. Na noite da lua cheia, Hiroshi e Miyuki se dirigem para o esconderijo do culto. Eles encontram um grupo de pessoas realizando um ritual macabro. Yumi está amarrada a um altar, inconsciente, prestes a ser sacrificada. Hiroshi e Miyuki confrontam os cultistas e conseguem interromper o ritual. Há uma luta intensa, mas eles conseguem libertar Yumi e chamar a polícia. Os cultistas são presos e a verdade sobre o culto é revelada para a cidade. A cidade de Matsukawa enfrenta um choque duplo: o desaparecimento de Yumi e a revelação de que um culto secreto estava ativo. A comunidade precisa lidar com a verdade sobre o culto e os rituais que estavam sendo realizados em segredo. A recuperação é lenta. As lojas e restaurantes começam a reabrir, mas o medo e a desconfiança ainda pairam sobre a cidade. Hiroshi é aplaudido por sua coragem e Miyuki recebe reconhecimento por seu papel na investigação. Com o culto desmantelado e a verdade revelada, Matsukawa tenta voltar à normalidade. Yumi se recupera fisicamente, mas o trauma do ocorrido deixa marcas profundas. Hiroshi e Miyuki refletem sobre o impacto dos eventos na cidade e em suas próprias vidas. O Festival das Lanternas é retomado com uma nova perspectiva, celebrando não apenas a tradição, mas também a resiliência da comunidade. Matsukawa, marcada pelos eventos perturbadores, começa a curar suas feridas e a reconstruir a confiança entre seus moradores. A história mostra como um evento perturbador pode desenterrar segredos sombrios e transformar uma comunidade pacífica em um lugar de medo e desconfiança. Também explora a coragem dos protagonistas e a força da cidade em enfrentar seus medos e seguir em frente. Na remota vila de Nakanoshi, situada ao pé do Monte Hiei, na província de Kyoto, vivia um jovem chamado Kenji Nakamura. Aos 26 anos, Kenji havia se mudado recentemente para a vila, buscando um refúgio do caos da cidade grande e da vida moderna que o deixava exausto. Nakanoshi era uma pequena comunidade, com menos de 500 habitantes, cercada por densas florestas de cedro e trilhas estreitas que serpenteavam pelas montanhas. O lugar era conhecido por seus templos antigos e pela rica cultura ligada ao folclore japonês, especialmente as lendas dos yokai e espíritos que, segundo os aldeões, ainda vagavam pela região. Kenji encontrou uma velha casa de madeira em Nakanoshi, que, embora estivesse um pouco desgastada pelo tempo, exalava uma aura de serenidade e paz. Ele rapidamente se ambientou à rotina pacífica da vila, acordando cedo para saudar os aldeões e fazer compras no mercado local. A vida em Nakanoshi era simples. As manhãs eram preenchidas com o canto dos pássaros e o som suave do vento nas árvores, enquanto as noites traziam o silêncio, quebrado apenas pelo canto distante dos insetos noturnos. Tudo mudou quando Kenji decidiu explorar um pequeno antiquário que encontrou escondido entre as ruelas da vila. O estabelecimento era gerido por um idoso chamado Sr. Hayato, um homem de poucas palavras, mas com um olhar que parecia saber mais do que deixava transparecer. O lugar era cheio de objetos curiosos, máscaras de teatro nó, esculturas de madeira de dragões e tigres e pergaminhos antigos com inscrições em kanji. Kenji, no entanto, sentiu-se particularmente atraído por uma pequena caixa de madeira coberta de gravuras complexas que ele não conseguia decifrar. A caixa parecia emanar uma energia estranha, como se estivesse esperando por ele. O Sr. Hayato, ao perceber o interesse de Kenji, avisou-lhe que aquela caixa não estava à venda, pois havia pertencido a uma antiga sacerdotisa do templo local e carregava consigo uma maldição. Ignorando o aviso e impulsionado por uma curiosidade quase incontrolável, Kenji persuadiu o Sr. Hayato a vendê-la, prometendo manter segredo sobre a transação. Nos dias seguintes,
Kenji notou mudanças sutis ao seu redor. A princípio, eram apenas detalhes pequenos. A casa parecia mais fria, mesmo com o aquecimento ligado. Sombras dançavam nas paredes, apesar de não haver nenhuma luz para projetá-las. Ele começou a ouvir sussurros durante a noite, mas ao investigar, nunca encontrava ninguém. À medida que o tempo passava, os fenômenos se intensificaram. Objetos mudavam de lugar sozinhos, e uma figura esguia, com longos cabelos negros e vestes brancas, começou a aparecer na visão periférica de Kenji, desaparecendo sempre que ele tentava se concentrar nela. Preocupado e com o sono cada vez mais perturbado, Kenji decidiu visitar o templo local, o templo Jofuku-ji, conhecido por ser um dos mais antigos da região e dedicado à proteção contra espíritos malignos. O templo, localizado no alto de uma colina, era cercado por uma floresta densa que os aldeões evitavam após o anoitecer, pois diziam que os yokai, especialmente o temido Tengu, um espírito da montanha, vagavam por ali. Ao chegar ao templo, Kenji encontrou o monge responsável, um homem chamado Ryusei. O monge o recebeu com uma expressão grave, como se já soubesse o motivo de sua visita. Kenji contou sobre os estranhos eventos que vinham ocorrendo, e Ryusei escutou atentamente, sem interromper. Após o relato, o monge explicou que a caixa que Kenji havia adquirido era, na verdade, um receptáculo que selava o espírito vingativo de uma mulher chamada Aiko, uma jovem que fora sacrificada há séculos para apaziguar uma divindade irada. Segundo a lenda local, Aiko havia sido escolhida pelos anciãos da vila para ser a esposa de um kami da montanha, após a vila ter sofrido uma série de desastres naturais. No entanto, ao invés de ser aceita pelo kami, Aiko foi rejeitada e deixada para morrer na floresta. Seu espírito, cheio de ódio e ressentimento, começou a assombrar a vila, trazendo infortúnios e doenças. Desesperados, os anciãos selaram seu espírito na caixa, confiando-a à proteção do templo. Ryusei aconselhou Kenji a devolver a caixa ao templo imediatamente, para que o selo pudesse ser reforçado. No entanto, ao retornar à sua casa, Kenji descobriu que a caixa havia desaparecido. No lugar onde a deixara, encontrou apenas uma pequena poça de água, fria ao toque. Desesperado, ele passou a vasculhar a casa procurando pela caixa, mas sem sucesso. À medida que a noite caía, os fenômenos se tornaram mais intensos. As paredes pareciam pulsar, sombras espessas cobriam as janelas e a figura de Aiko apareceu mais nitidamente, seu rosto distorcido pelo ódio. Decidido a acabar com o tormento, Kenji resolveu buscar a caixa na floresta onde Aiko havia sido sacrificada, acreditando que o espírito a havia levado de volta ao lugar onde tudo começou. Ele entrou na floresta em plena escuridão, apenas com uma lanterna e uma sensação crescente de pavor. As árvores ao redor pareciam fechar-se sobre ele, os galhos arranhando sua pele como garras. Sons estranhos ecoavam entre as árvores, e Kenji sentia que estava sendo observado por inúmeros olhos invisíveis. Depois de horas vagando, ele finalmente chegou a uma pequena clareira, onde encontrou a caixa no centro, em cima de um antigo altar de pedra coberto de musgo e raízes. Ao se aproximar, sentiu uma presença esmagadora, como se o próprio ar estivesse vivo com o espírito de Aiko. Ele sabia que deveria selar a caixa novamente, mas ao tocá-la foi invadido por visões terríveis. Viu Aiko sendo arrastada pela floresta, chorando e implorando por sua vida, apenas para ser abandonada ao frio e à fome. Antes que Kenji pudesse fazer qualquer coisa, a figura de Aiko surgiu diante dele, seus olhos negros como a noite, fixando-se nos dele. Sem poder se mover, Kenji sentiu uma força invisível empurrá-lo para o altar, onde seus olhos começaram a escurecer, e a última coisa que viu foi a caixa se abrindo sozinha. Na manhã seguinte, Ryusei encontrou Kenji na clareira, desacordado ao lado da caixa fechada. Ele o levou de volta ao templo, onde realizou um ritual para reforçar o selo da caixa.
Quando Kenji finalmente acordou, estava de volta em sua casa, mas algo dentro dele havia mudado. Embora os fenômenos sobrenaturais tenham cessado, Kenji passou a viver em um estado de constante apreensão, como se a Iko ainda estivesse de alguma forma conectada a ele. Ele decidiu deixar Nakanoshi, mas antes de partir, visitou o templo mais uma vez. Ryusei o recebeu com um olhar compreensivo, entregando-lhe um pequeno amuleto de proteção. Você foi marcado por ela, disse o monge. Ela nunca vai te deixar, mas este amuleto pode te proteger enquanto você mantiver sua fé. Kenji deixou a vila, mas a experiência em Nakanoshi o perseguiu pelo resto de sua vida. Ele sabia que, embora tivesse sobrevivido ao encontro, a Iko ainda estava lá, em algum lugar nas sombras, esperando o momento certo para se vingar. No coração da antiga vila de Kamishima, situada nas montanhas de Hokkaido, vivia uma jovem chamada Yuki Saito. Aos 24 anos, Yuki havia retornado recentemente à vila onde crescera, após anos vivendo em Sapporo. Sua volta foi motivada pela morte repentina de sua avó, uma mulher respeitada na vila por ser a Miko, sacerdotisa do templo local. Yuki, apesar de ser uma jovem moderna e independente, sempre sentiu uma ligação especial com a avó e com a espiritualidade que envolvia a pequena vila, embora nunca tivesse compreendido totalmente os mistérios que cercavam Kamishima. A vila era pequena, com menos de 300 habitantes, e cercada por densas florestas de pinheiros e ciprestes. As ruas eram estreitas e sinuosas, com casas tradicionais de madeira e telhados de palha, que pareciam estar congeladas no tempo. Os moradores levavam uma vida tranquila e simples, mas havia um ar de mistério que permeava o lugar, como se a própria terra guardasse segredos antigos e sombrios. Poucos dias após o funeral da avó, Yuki decidiu explorar a casa onde a velha Miko havia vivido. A casa era grande, quase um labirinto, com salas que pareciam nunca ter sido abertas por décadas. Durante sua exploração, Yuki encontrou um pequeno santuário privado em um dos quartos, onde sua avó costumava realizar seus rituais. No centro do santuário, em meio a velas apagadas e pergaminhos antigos, estava um koto, um instrumento de cordas tradicional japonês que parecia ter sido cuidadosamente guardado. Curiosa, Yuki sentou-se diante do koto e deslizou os dedos pelas cordas, mas ao contrário do som melodioso que esperava, o instrumento emitiu um som distorcido e estranho, quase como um grito abafado. Assustada, Yuki recuou, mas algo no som a fez sentir uma profunda tristeza, como se o instrumento estivesse tentando comunicar uma dor antiga. Nos dias que se seguiram, Yuki começou a perceber que algo não estava certo. À noite, ela ouvia o som das cordas do koto ecoando pela casa, mesmo que ninguém estivesse tocando. Além disso, o som incessante das cigarras, que geralmente era um sinal do verão, tornou-se insuportavelmente alto, parecendo ressoar diretamente em sua mente como um aviso de algo terrível por vir. Yuki também começou a ter sonhos estranhos. Ela se via caminhando pela floresta que circundava a vila, seguindo o som distante de uma melodia tocada no koto. No sonho, a floresta parecia viva. As árvores se moviam como se tivessem vontade própria, e o ar estava pesado com o cheiro de incenso queimado. No final da trilha, ela sempre encontrava uma mulher pálida, vestida com um kimono branco, que tocava o koto sob uma árvore antiga e retorcida. Quando Yuki se aproximava, a mulher levantava o olhar, revelando olhos negros e vazios, e a melodia parava abruptamente, acordando Yuki em um sobressalto. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, Yuki visitou o templo local, onde sua avó havia servido como Miko por muitos anos. O templo, que ficava no topo de uma colina cercada pela floresta, era conhecido por abrigar um kami, espírito antigo, que protegia a vila desde tempos imemoriais. No entanto, Yuki sempre sentiu que havia algo mais no templo, algo que sua avó nunca havia contado a ela. O monge responsável pelo templo,
um homem idoso chamado Jiro, recebeu Yuki com um olhar de preocupação. Quando Yuki lhe contou sobre os estranhos acontecimentos e sobre o Koto, Jiro suspirou profundamente e a levou para uma sala privada no templo, onde retirou um antigo livro de registros. Ele contou a Yuki que, muitos anos atrás, uma jovem mulher chamada Haruka havia vivido na vila. Haruka era uma musicista talentosa que tocava koto com uma habilidade incomparável, e seu talento havia atraído a atenção do kami da floresta. O kami, fascinado pela música de Haruka, pediu que ela tocasse exclusivamente para ele, mas Haruka recusou, desejando tocar para o povo da vila. Enfurecido, o kami a amaldiçoou, transformando sua música em um grito de dor e tristeza. Desesperada, Haruka se isolou na floresta, onde continuou a tocar o koto, esperando que sua música um dia apaziguasse o kami. No entanto, Haruka acabou desaparecendo misteriosamente e a maldição foi selada por uma miko no koto que Yuki havia encontrado. Jiro avisou Yuki que a maldição agora havia despertado e que Haruka estava tentando comunicar-se através do koto. Ele aconselhou Yuki a deixar a vila e abandonar o koto, mas Yuki, determinada a terminar o que sua avó havia começado, decidiu confrontar Haruka e libertar seu espírito. Naquela noite, Yuki voltou para a casa da avó e, armada com um amuleto de proteção dado por Jiro, começou a tocar o koto. As cordas vibraram com uma melodia melancólica e Yuki sentiu uma presença se aproximando. As sombras na sala se alongaram e o som das cigarras se intensificou, até que Haruka apareceu diante dela, exatamente como em seus sonhos. Haruka, com uma expressão de tristeza profunda, aproximou-se de Yuki e estendeu a mão para o koto. Yuki, sentindo uma onda de empatia pela mulher, entregou-lhe o instrumento. Haruka começou a tocar, e a melodia que saiu era diferente de qualquer outra. Era suave, bela e carregada de uma tristeza profunda, mas também de uma paz que parecia acalmar o espírito perturbado da mulher. Enquanto Haruka tocava, as sombras ao redor começaram a desaparecer, e o som das cigarras diminuiu até se tornar um sussurro distante. Quando a melodia terminou, Haruka olhou para Yuki com gratidão, antes de desaparecer na escuridão, levando consigo o koto. Na manhã seguinte, Yuki acordou em sua cama, sem saber ao certo se o que aconteceu era real ou um sonho. No entanto, ao explorar a casa, descobriu que o koto havia desaparecido e que a casa estava estranhamente silenciosa. O som das cigarras que a havia atormentado por dias havia desaparecido completamente. Convencida de que havia libertado o espírito de Haruka, Yuki sentiu uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Ela decidiu continuar vivendo em Kamishima, mantendo viva a tradição de sua avó e cuidando do templo como a nova miko da vila. Mas, às vezes, quando o vento sussurra entre as árvores da floresta e o sol se põe sobre as montanhas, Yuki ainda ouve uma melodia distante tocada no koto, como um lembrete de que, embora os espíritos possam ser apaziguados, eles nunca desaparecem completamente. Na pequena cidade de Minakami, situada nas margens de um rio cristalino e cercada por densas florestas, viviam 3 amigos inseparáveis, Akira, Tatsuya e Hiroshi. Eles tinham 12 anos e compartilhavam uma amizade forte, formada desde os primeiros anos de escola. Minakami era uma cidade tranquila, com suas casas de madeira e telhados de palha, seus moradores sempre prontos para contar histórias antigas sobre o passado da região. A cidade era conhecida por suas fontes termais e pelas florestas que a rodeavam, especialmente pela Floresta dos Sussurros, um lugar que, apesar de sua beleza natural, sempre foi evitado pelos moradores. Diziam que a floresta era assombrada por espíritos que se comunicavam através do vento e que aqueles que se perdiam ali jamais retornavam. As histórias, no entanto, eram apenas contos de velhos, ou assim os 3 amigos acreditavam. Para eles, a Floresta dos Sussurros era apenas mais um lugar para explorar e se divertir durante as férias de verão. Um dia, armados com suas mochilas, lancheiras e lanternas,
Os três decidiram se aventurar na floresta em busca de um antigo santuário que, segundo as lendas, estava escondido no coração da mata. Eles seguiram por uma trilha estreita que serpenteava pela floresta, rindo e brincando enquanto o sol brilhava através das copas das árvores. O ar era fresco e o som do rio ao longe misturava-se com o canto dos pássaros. Parecia uma aventura comum até que algo começou a mudar. Conforme o grupo se aprofundava na floresta, o ar parecia ficar mais pesado e um silêncio estranho começou a se instalar. O canto dos pássaros desapareceu, substituído por um sussurro baixo que parecia vir de todas as direções. Akira, que liderava o grupo, começou a sentir um desconforto crescente, mas não queria mostrar medo diante dos amigos. "Vamos voltar", sugeriu Tatsuya, olhando nervoso para as árvores ao redor. "Nada disso, estamos quase lá", insistiu Hiroshi, tentando manter a confiança. Os três continuaram, mas o desconforto só aumentou. O sussurro ficou mais alto, mais claro, como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar com eles. De repente, Akira parou abruptamente. Diante deles estava uma pequena clareira, e no centro dela, coberto de musgo e raízes, estava o santuário que eles procuravam. O santuário era velho, construído em pedra escura, com inscrições antigas que eles não conseguiam ler. Uma pequena estátua de Jizo, o protetor das crianças, estava ao lado, mas parecia diferente das que eles costumavam ver nos templos. A estátua tinha um olhar triste e um sorriso que parecia se transformar em uma careta quando observada por mais tempo. Sem aviso, Akira começou a caminhar em direção ao santuário, como se estivesse em transe. Tatsuya e Hiroshi o chamaram, mas ele não respondeu. Ele simplesmente continuou andando, atraído por uma força invisível. Quando Akira alcançou o santuário, estendeu a mão para tocar a estátua de Jizo, mas, no momento em que seus dedos tocaram a pedra fria, uma forte rajada de vento passou pela clareira, trazendo consigo um som que parecia um grito distante. O chão sob Akira começou a ceder, e antes que os outros pudessem reagir, ele foi engolido por um buraco que se abriu onde o santuário estava. Tatsuya e Hiroshi correram para o local, gritando o nome de Akira, mas tudo o que restava era um vazio escuro. Desesperados, eles tentaram alcançá-lo, mas o buraco fechou-se rapidamente, como se nunca tivesse existido. O sussurro na floresta cessou abruptamente, deixando apenas o silêncio mortal. Os dois meninos correram de volta para a cidade, em choque e aterrorizados. Quando contaram aos adultos o que havia acontecido, ninguém acreditou neles. As buscas foram realizadas, mas Akira nunca foi encontrado. Os moradores da cidade começaram a acreditar que ele simplesmente havia se perdido na floresta e que os meninos, em estado de pânico, haviam imaginado o resto. O verão passou e a vida em Minakami lentamente voltou ao normal. Mas Tatsuya e Hiroshi nunca esqueceram o que aconteceu naquela floresta. Eles continuaram suas vidas, mas a presença de Akira nunca deixou de assombrá-los. Às vezes, quando estavam sozinhos em casa ou andando pelas ruas vazias à noite, sentiam uma presença fria ao seu lado. O vento, que antes parecia comum, agora trazia consigo um sussurro que dizia seus nomes, como se Akira estivesse tentando alcançá-los do outro lado. Quando passavam pela casa de Akira, viam sua sombra nas janelas ou ouviam seus passos no andar de cima, embora a casa estivesse vazia desde o desaparecimento. Os sonhos também se tornaram torturantes. Em suas noites mais escuras, Tatsuya e Hiroshi sonhavam com a floresta dos sussurros, vendo Akira parado na clareira diante do santuário. Ele olhava para eles com olhos vazios, sua expressão uma mistura de tristeza e raiva. Em seus sonhos, Akira estendia a mão como se pedisse ajuda, mas quando tentavam se aproximar, eram impedidos por uma força invisível. O tempo passou, mas os encontros com a presença de Akira se tornaram mais frequentes. Certo dia, Tatsuya estava sozinho em casa,
quando ouviu a voz de Akira chamando por ele do andar de cima. Tremendo, ele subiu as escadas, seguindo o som até o quarto vazio de Akira. Quando abriu a porta, sentiu um vento frio passar por ele. E por um breve momento, viu a figura de Akira no espelho, sorrindo tristemente antes de desaparecer. Hiroshi, por sua vez, começou a evitar a floresta e as ruas próximas à casa de Akira, mas a presença o seguia onde quer que fosse. Ele começou a ver Akira em todos os lugares, nas sombras, nos reflexos das poças d'água, no vidro dos carros estacionados. Sempre que tentava falar com alguém sobre isso, era tratado como se estivesse louco, o que só aumentava seu desespero. Certo dia, ao visitar o cemitério da cidade para deixar flores no túmulo da avó, Hiroshi viu algo que o deixou paralisado. Uma nova lápide havia sido erguida, e nela estava gravado o nome de Akira. O túmulo estava vazio, mas os pais de Akira haviam decidido realizar uma cerimônia simbólica para dar-lhe descanso. Mas para Hiroshi, aquilo não era um descanso. Era um lembrete de que Akira estava preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os dois amigos, agora adolescentes, começaram a evitar falar sobre o que sentiam. O medo e a culpa pelo desaparecimento de Akira os consumiam lentamente, mas eles sabiam, no fundo, que nunca estariam realmente sozinhos. Sempre que o vento sussurrava seus nomes, ou quando sentiam uma presença fria ao seu lado, lembravam-se do dia em que perderam Akira para sempre na Floresta dos Sussurros. No entanto, havia algo mais. Com o tempo, perceberam que, em vez de um sentimento de companhia, a presença de Akira trazia consigo um medo crescente. A sombra que antes os seguia agora parecia observá-los com intenções desconhecidas. As noites se tornaram insuportáveis e ambos começaram a evitar ficar sozinhos, temendo que Akira pudesse estar esperando o momento certo para levá-los também. Mas eles sabiam que, não importa quanto tentassem fugir, o destino estava selado. Akira, o amigo que um dia conheceram, havia sido corrompido pela escuridão da floresta. E agora, mais do que uma simples presença, ele era um espectro vingativo, preso entre o desejo de voltar para seus amigos e o ódio por ter sido abandonado. E assim, a Floresta dos Sussurros continuou a assombrar suas vidas. Um lembrete de que, às vezes, a curiosidade pode abrir portas que nunca deveriam ser abertas, e que, em alguns casos, as vozes que ouvimos no vento são mais do que simples ecos do passado.